Até esse momento nós temos estudado sobre a história de Jó e falado muito sobre a sua dor e sofrimento, assim como o da humanidade. Mas o ponto central e o foco das discussões que aconteceram em todo o livro é Deus. E o interessante é que, tirando o primeiro e o segundo capítulo, Deus permanece oculto. Eu tenho a impressão que ele ficou quieto, só escutando. E de repente, quando menos se espera, tudo muda. Quando Deus entra em cena, tudo se transforma. E nesse caso, a entrada de Deus em meio a uma tempestade, além de surpreendente, foi poderosa e intensa. O objetivo era chamar a atenção de Jó, mostrar que ele não era um Deus distante e desinteressado, mas presente e que quer ter intimidade com seus filhos. Jó, que queria respostas, acaba recebendo mais perguntas. Eu fico maravilhado em ver como Deus é didático e sábio com seus filhos. Ele não faz perguntas para obter respostas, mas para que seus filhos busquem a resposta e aprendam nesse processo. E Deus usa esse método em diversas histórias da Bíblia. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem você pensa que é? E a primeira pergunta de Deus foi muito similar com o que os amigos de Jó fizeram. A diferença foi que foi feita no momento certo, da forma certa e com autoridade. Isso faz toda a diferença. E Deus continua uma série de outras perguntas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos na terra? Deus mostrou que Jó sabia muito menos do que ele imaginava e como ele era pequeno e ignorante. Se ele sabia tão pouco sobre a criação, como poderia compreender o Criador? Não somos nada comparados a Deus e mesmo assim somos tão amados. Sabe, é fácil para a gente hoje responder algumas dessas perguntas feitas por Deus, mas mesmo com os avanços da ciência e tecnologia, ainda somos extremamente limitados em nossa percepção de mundo e universo. Eu me arrisco a dizer que quanto mais avançamos em ciência, estudos e tecnologia, mais evidente é o poder, a majestade e os mistérios da criação de Deus, e mais distante ficamos de compreender porque se tornam mais profundos e complexos. Somos pequenos, limitados e, como Paulo diz, a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, diante do infinito e eterno Deus. E quando Jó escuta essas palavras, é movido por um profundo sentimento de humildade, pequenez e insignificância diante do Senhor. Falei o que não entendia, coisas que não conhecia. Eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos veem. Que diferença isso faz na vida de uma pessoa? No momento em que os olhos de Jó se abriram e parte do véu foi descoberto, vendo a santidade e poder de Deus, ele só pôde se humilhar e arrepender de um dia ter questionado a Deus. Quanto mais aproximamos de Deus, da sua graça e amor, mais evidentes ficam os nossos pecados. E assim como Isaías diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que possamos cada dia mais nos aproximar dessa graça, majestade e poder, e a partir daí percebemos a nossa real condição de imundícia pelo pecado que todos nós temos, e em atitude de humildade, se arrepender e aceitar a graça, perdão que Deus já nos concedeu. Que a paz seja convosco.